Olá, pessoal, tudo bem? Vim falar um pouquinho hoje sobre a nossa autotransformação. A nossa autocura, ela começa dentro de nós. Vamos nos reconectar com a nossa essência feminina, falar um pouquinho dessa mulher que está apenas adormecida, mas eu vou despertar vocês aqui, porque é uma grande missão que eu tenho de trazer para vocês este olhar, esse olhar humano de que todas as mulheres, que todas nós podemos nos permitirmos dizer sim para nós. Acho que é muito importante para que a gente possa olhar para a nossa história e ressignificar tudo isso. Nós estamos só paralisada diante da vida, com dores emocionais, dificuldades, porque nós vivemos uma história, é a sua história. E ela precisa ser olhada com muito amor e com muito carinho e ressignificá-la. Então, vim trazer um pouquinho para você de, de autoconhecimento, de uma consciência, para que você possa olhar e se permitir. Então, a sua história, ela é igual à minha história. A história que você viveu moldou a sua forma de ver, mas a história que você escolhe viver agora é a sua responsabilidade. Então, o que você viveu moldou a sua forma de ver, de ser quem você é hoje. Você é quem é hoje porque você viveu uma história. Uma história pode ser difícil, uma história desafiadora, uma história linda, uma história de muitas conquistas. Tudo isso é você hoje. Mas nós, como seres humanos, nós temos ainda uma dificuldade muito grande de fortalecer, focar muito na dor e não olhar para nossas conquistas, para as nossas pequenas conquistas. E por isso que eu estou aqui hoje, para mostrar para você que nós precisamos sim fortalecer. Nós fomos educados de outra forma, mas precisamos quebrar essas crenças, cortar esses laços, para que a gente possa viver a nossa história. Só assim você vai ser quem você veio para ser. Então não espere a dor para se conectar com o seu feminino. Não espere você criar uma doença, uma dor física, um problema de útero, ovário, endometriose, questões, né, de enxaqueca, dores no corpo, doenças autoimunes, então problemas emocionais como depressão, ansiedades, então tantas outras doenças. Como também aquele vazio, aquele medo, aquela angústia que você não sabe por que você tem tudo, mas você não sabe por que você sente tudo isso. É tudo que te moldou, que te tornou ser, e você não consegue lidar com tudo isso ainda, porque você não sabe que dor que é essa, que medo que é esse. Você não sabe que o seu corpo, a sua alma está gritando para que você olhe para ela. A dor no corpo físico é uma alma não ouvida. Nós estamos focando muito fora, né, no automático. Ser, precisa ter, precisa comprar, e estamos esquecendo de olhar para dentro, fazendo muito fora para todos, para não se conectar com você, para não se conectar com a sua história. E aqui eu te convido, você só vai sair deste lugar que você está hoje, quando você disser sim para você, quando você se permitir a vivenciar a sua história, olhar para a sua história, ressignificar. Por quê? Porque é a sua história que te moldou. E você não pode excluí-la, julgar, criticar o que aconteceu. Apenas hoje, como uma mulher madura, dentro das leis sistêmicas, das constelações, eu falo que a mulher adulta, ela resolve os problemas. E a criança que sentiu tudo aquilo, eu te acolho. Mas aquela criança, ela sentiu. E ela trouxe tudo isso para a sua vida, criando uma máscara, uma armadura. E essa armadura te faz adoecer hoje, porque você não vive a sua história, você não vive a sua essência. Mas, Paula, você não sabe da minha história, você não sabe da minha vida. Eu acolho todas as dores e sei porque eu também passei. Porém, eu estou olhando para mim hoje e ressignificando tudo isso. Quando eu olhei para a vida que eu recebi através dos meus pais.
não é sobre o que eu recebi deles, o que faltou deles, é sobre a vida que eu recebi através deles. E através desta vida eu estou aqui hoje, me conectando com vocês, compartilhando com vocês a minha história também e mostrando para você que existe um caminho para se chegar, para sair deste lugar, porque eu estava neste lugar também. Só que a única diferença é que eu disse sim. Eu fui determinante na minha vida, eu disse sim para mim. Como? Comecei a olhar para dentro, a reconhecer a minha história, entender o que me dava medo, o que me paralisava diante da vida, e eu fui entender que a minha dor estava lá no meu processo gestacional, que a minha dor estava lá na minha infância, quando a criança olhou biologicamente aquela família, aquele pai, aquela mãe, aquela mãezinha dela, olhando, saindo para trabalhar, carregando as sacolas, voltando para casa, nervosa, estressada, agitada, reclamando que não tinha vendido, que não tinha dinheiro, que faltava aquilo outro. Eu internalizei que trabalhar é difícil, que ganhar dinheiro é difícil. E tantas outras coisas. Fora que quando eu fazia alguma coisa para chamar atenção, porque ela não estava presente, ela estava fazendo o papel de um pai, não o papel da mãe, a nutridora, porque ela estava atarefada com as atividades dela. Eu apanhava porque eu fazia arte para chamar atenção. Quando chegava da escola, não tirava nota, eu era burra, eu não sabia fazer nada direito, eu era estabanada. Então, o que eu quero trazer aqui é o que você viveu tornou você hoje. E aí, para você não sofrer mais, você criou essa máscara, né? Então, eu falo das 5 feridas emocionais, do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição, da injustiça, que todos nós vivemos e cada um internalizou, se bloqueou de uma forma. Então, muitos hoje, vou dar alguns exemplos, comem exageradamente para tampar o buraco vazio do abandono, com medo de falar em público porque foi muito podada, e aí a pessoa também come. Ou a pessoa magra demais porque quer desaparecer, que foi meu caso, porque eu não queria que ninguém me visse, eu não suportava mais escutar tanta reclamação, perdi a audição, parte da audição de cada ouvido. Por quê? Porque eu escutava tudo, eu não queria mais escutar. Então, o nosso corpo, ele fala, Paula, mas a audição, você perdeu a audição por isso? Sim, porque o médico, ele não conseguiu desvendar e descobrir o que foi. Não tem nada genético que vem da perda de audição. E aí, entendendo, quando eu fui estudar medicina germânica, metafísica da saúde, eu entendi, né, o que é a perda de audição, o que é a visão, o que é a dor de garganta, o que é as dores musculares, o que é enxaqueca. Enxaqueca, sentimento de quê? De desvalorização intelectual. Eu não me sentia capaz, porque eu escutava a vida inteira que eu não era boa o suficiente, que eu era ruim, que eu era... Então, a minha história, eu acreditei nesta história que falaram de mim, que repetiram por muitas vezes. Então, trago aqui para a consciência de vocês, vai trazendo consciência e se faz sentido para você, tá bom? Então, eu fui uma criança muito esperta, mas muito teimosa, briguenta, agitada, estabanada. Sempre gostei de ajudar as pessoas e transformar. Mas as pessoas me podavam e não me entendiam. Então, tudo que eu fazia não era para chamar atenção, eu gostava de transformar, fazer. Então, a professora pedia para alguma aluna, busca o apagador, eu ia lá correndo buscar. Mas dentro de mim, hoje, eu sei que não era para chamar a atenção de ninguém, é porque eu gostava de ajudar, eu gostava de ser aquela pessoa ativa. Então, aquela menina, ela foi podada, aquela menina, ela foi ignorada. E por eu ter um temperamento muito forte, uma colérica sanguínea, porque eu descobri meu terapeuta através da mentoria que eu fiz, né? Eu faço uma mentoria de temperamento comportamental e entender, quando você entende o seu temperamento, você entende como você é. E quando a criança o temperamento não muda. Então, eu sou uma colérica sanguínea, uma menina expansiva, muito ativa e sempre podada. Eu fui me fechando com a vida. Fui travando a minha garganta, eu não falava mais, porque tudo que falava estava errado.
eu era criticada. Então, essa menina, ela foi se anulando diante da vida e deixando de ser ela. E adoecendo. Tive problemas para engravidar, tive problemas de útero, tive problemas de ovário, tive problema para engravidar, porque eu anulei o meu eu, meu feminino. É difícil ser mulher, era pesado ser mulher diante do meu olhar ali. E cresci dessa forma. Eu cresci em uma família boa, honesta, mas a minha mãe gritava muito, era muita gritaria, muito briga, sabe? Minha mãe muito nervosa, muito exigente, controladora. Eu não me lembro muito, mas sempre senti um sentimento de vazio, abandono e rejeição muito grande. E eu entendi, dentro das constelações, o porquê eu me senti dessa forma. Por isso que eu desenvolvi o programa terapêutico de constelações sistêmicas, liberando crenças limitantes, com 9 semanas de duração, 2 meses comigo, reconhecendo a sua história, passando por todas as fases da sua vida. Desde o período de pré-concepção, concepção, gestação, eu fui sistema gemelar, entendi mais profundamente o que o sistema gemelar aconteceu, me tornou, me deixou me sentindo esse vazio, esse peso dentro de mim. Depois nós fazemos toda a constelação do nascimento, reconexão com o nascimento, todo o processo da energia do nascimento, daquela dor que você passou, que a sua mãe passou. Então, as constelações sistêmicas, ela traz isso para a gente, ao mesmo tempo que ela traz a presença, traz a história, a reconexão, mas ela trabalha o invisível, as energias ocultas que estão no campo. É muito profundo. Então, voltando aqui para a nossa aula, eu queria chamar a atenção da minha mãe e não sabia como. Então, foram alguns anos vivendo sem perceber que estava fazendo igual a minha mãe em tudo. Inconscientemente trouxe essa lealdade. Mãe com enxaqueca, filha com enxaqueca. Mãe nervosa, filha nervosa. Eu comecei a copiar, controladora, neurótica por limpeza da casa. Por muito tempo, por pouco tempo atrás, eu acordava com a vassoura e aspirador na mão às 6 horas da manhã, porque primeiro era casa, tudo era casa. Então, as constelações, todo o trabalho, né, que eu trago terapêutico, além das constelações, do auxílio que eu dou para as pessoas compreenderem e entender a sua história, porque sim, eu trago esse apoio, não é fazer uma constelação, ponto, acabou, é um trabalho, eu chego, como você está se sentindo, como foi para você a aula, trouxe algum despertar, Paula, trouxe isso, aquilo, vamos conversar. Não é ali, então é muito profundo. É uma terapia em grupo, mas eu trago para o individual também, porque é muito importante nesse momento. Eu estou falando sobre a sua história, sobre a sua dor, e sobre transformar tudo isso em oportunidades para a sua vida. Fazer você enxergar a mulher incrível, maravilhosa que você é. Então, eu queria muito chamar a atenção da minha mãe e não sabia como. Foram muitos anos vivendo nisso e depois eu compreendi, através das constelações sistêmicas, que eu estava vivendo uma lealdade com ela. Aos 50 anos, por toda a dor que ela passou, por tudo que ela não conseguiu se expressar, falar, ela teve um surto psicótico aos 50 anos. E aí ela apagou. Ela deixou de ser aquela mulher e se tornou uma outra mulher oposta. A minha mãe não existiu mais, né? De uma certa forma foi bom, porque ela deixou de ser aquela mulher exigente, mas ela deixou de ser aquela mãe cuidadora do bolo, do carinho, do café. Então, teve seus ganhos e as suas perdas, mas ela não voltou mais para a vida, sabe? De prazer pela vida. Ela continuou e hoje continua tomando as medicações porque ela não aceitou parar. Então, hoje eu olho através das constelações sistêmicas essa lealdade e eu comecei a trabalhar porque eu não quero trazer isso. Eu entendi que a enxaqueca era um sentimento de desvalorização intelectual e eu não sou isso, eu sou muito mais. Por isso que eu estou aqui hoje com vocês, porque eu compreendi e entendi que eu fiquei como uma lealdade, acreditando em tudo que eu ouvi, vivi na minha infância, e eu cortei isso. Eu quebrei, eu ressignifiquei a minha história. Por isso que eu estou aqui com vocês hoje. Paulo, você não tem enxaqueca? Tenho enxaqueca, mas muito, muito, muito menos do que eu tenho.
A enxaqueca, ela vem para me sinalizar. Opa, o que está acontecendo aqui? Aí eu percebo, tá, entendi. Foi aquilo. Então eu me senti diante, tá, porque volta os gatilhos. Tá tudo bem, só que os gatilhos, eles vão sumindo aos poucos, por quê? Porque eu não dando força mais para ele, porque eu não dou mais força para os meus 95% inconsciente da dor. Hoje, quem toma conta da minha vida e quem decide a minha vida sou eu. Eu, Paula, presente 5%, que é a minha consciência. Então, quando eu sei que vem alguma coisa, acontece algo, eu já estou aqui alerta. Opa, não dou força, porque eu não sou isso. Eu sou esta mulher que está aqui falando com vocês hoje. Então, eu comecei a desenvolver muitos problemas de saúde, problemas estomacais, intestinais. Por quê? Porque eu entendia que tudo que chegava a mim, eu não conseguia digerir, né? Na medicina xamânica e na metafísica. Por que eu tenho problemas estomacais, intestinais? Porque o estômago, ele tritura os alimentos, né? E eu não conseguia diluir, triturar as coisas que chegavam até mim, eu não aceitava, não compreendia, não queria aceitar. Eu era muito resistente. Então, meu corpo entendia que estava em luta e ele trazia as informações em dores. Comecei a desenvolver problemas cervicais, com a enxaqueca, comecei a ter, por quê? Controle. Eu sou controladora, precisa ser desse jeito, a hora que tem que ser agora. Eu não posso limpar a casa às 7, tem que ser às 6, porque eu preciso fazer tal coisa. Então, eu não conseguia ser equilibrada, não tinha esse equilíbrio. E hoje, tudo se transformou, porque eu me permiti. Porque a panela de pressão explodiu. E eu não quis mais viver essa dor. Hoje eu estou completando 50 anos este ano e eu decidi, por mim, não ser mais leal a tudo isso. A dor dela foi o que ela viveu com os pais dela, com a história dela. Eu ressignifico hoje, honro a vida que eu recebi através dos dois seres humanos, que são imperfeitos, mas são os meus pais que eu escolhi. São eles, com todos os defeitos possíveis, mas eles são os meus pais. Eles deram tudo que eu precisava receber, porque agora, como adulta, eu estou correndo atrás, estou buscando. Mas, Paula, com 50 anos, eu tenho tanto. Não importa. É sobre recomeçar, é sobre dizer sim. E isso eu estou fazendo para mim hoje. Eu sou uma nova pessoa. Por quê? Porque eu me permiti. Mas nós, mulheres, temos o dom que é algo sagrado, nossa intuição. E hoje sei o quanto fui amparada e ajudada pelos meus mentores espirituais e eu não escutava. Mas hoje, graças a Deus, comecei a escutar pessoas incríveis e eu escutei uma frase muito importante: esteja com pessoas que agregam você, que buscam os mesmos sonhos com você, porque elas chegaram. Então, vá até elas, estejam com elas. Porque as pessoas que estão na sua volta, muitas delas estão na dor. Então, quando você vai compartilhar algo com essa pessoa, ela está na dor dela. E ela vai te pedir, pelo amor de Deus, não faça isso, vai ser difícil, não dá, não faça, você vai perder tudo. Então, ela está falando sobre a dor dela e não sobre a sua. Então, lembre disso, esteja sempre com pessoas que já chegaram e já estão ali um pouquinho mais na frente de você e dos mesmos sonhos que o seu. Lembre disso, e foi assim que eu comecei. Foi a primeira porta de entrada. E aí eu comecei a estudar muito, a buscar, deixei de assistir televisão, assistir novelas, coisas que não me agregavam, que faziam eu ficar sonhando com uma família de margarina perfeita. E não existe perfeição, não existe, não existe. Existe a família ideal que eu preciso ter. Espera aqui, saiu o compartilhamento, aguarda só um minutinho. Perdão. Então, quero trazer aqui uma reflexão para vocês. O feminino está profundamente ligado à mãe e à linhagem materna. Negar a mãe, mesmo inconsciente,
é desconectar-se da fonte da vida, da abundância, da criatividade. Só um pouquinho. E do prazer de existir. Bert Helling. Perdi aqui algumas partes, mas voltando. Então, lembre-se, o feminino ele está ligado à linhagem materna, à nutrição, à mãe. Quando eu nego essa mãe, como é negar essa mãe? É negar a minha história, o que aconteceu, a dor que eu vivi, tudo que eu vivi através da minha história. Enquanto eu estiver na dor do passado, rejeitando, excluindo, reclamando da vida que eu recebi, eu estarei em negação com a minha mãe. Eu estarei em paralisação diante da minha vida. Ou seja, eu posso até ganhar dinheiro, mas o dinheiro não fica. Eu até trabalho, mas é pesado, é difícil. Eu arrumo relacionamentos totalmente abusivos, difíceis, não consigo parar com namorados, porque eu olho para a minha história e me reconecto com ela, criticando e julgando inconscientemente. Inconscientemente. Então eu te pergunto, por que você carregou tanto peso que não era seu? Porque você não sabia, mas agora você está sabendo. Quantas vezes engoliu o choro e esqueceu de viver seus sentimentos porque precisava ser forte? Quantas vezes mandaram você se calar e hoje você não consegue se expressar, falar em público? Você tem medo, você treme, você fica ansiosa, você chora. É um trauma, é um medo que pode ser olhado e ressignificado através das constelações sistêmicas, através dos óleos essenciais, a aromaterapia que eu trago junto com as constelações, que a gente trabalha lá no íntimo, sabe? Dos olhos. Os olhos, ele não trabalha só na parte física, emocional e mental, mas na parte energética, lá nos traumas, no profundo. Então, olha quantas ferramentas lindas que a gente tem para se permitir quando a gente diz sim. Quantas vezes você se sentiu culpada por fazer o que achava certo e até duvidou se o que você sentia tinha realmente algum valor. Então, você está sempre duvidando do seu valor, não se sente merecedora. O que aconteceu na sua história? Que tudo que você faz, o do outro é sempre melhor e o seu não está bom. Você é muito exigente com você mesmo. Quantas vezes mandaram você fazer 1000 vezes a mesma coisa? Quantas vezes você fez uma coisa tão linda, maravilhosa e criticavam o que você fazia? Faz direito, tá feio, sua letra tá feia. Quantas vezes? O sentimento que isso causa em nós, mulheres, é quase um sufocamento, ou não um sufocamento total, por não darmos asas à nossa identidade, aquilo que o nosso coração pede e grita. Então, tudo isso nos sufoca inconscientemente. São feridas que estão ali e eu estou paralisada diante da vida. Então, vamos reconhecer tudo isso, olhar para essas feridas, dar nome para essas feridas, porque quando a gente dá nome e sabe o que está acontecendo, eu consigo lidar com isso com mais leveza. É mais leve. Não é fácil, é mais leve. E não é difícil. É a forma com que você olha a vida. Se algo que te aconteceu, qual o peso que você vai dar? Você vai entrar em desespero? Porque quando a gente entra em desespero, a gente está em desequilíbrio emocional. Mas quando você está no equilíbrio no emocional, você olha para a situação e fala: calma, respira fundo e vou buscar uma solução, pedir ajuda. Porque não tem mais o que fazer. Não adianta, porque quem entra em desespero é a criança. Os gatilhos voltam. E você precisa trazer para a sua mente, né, para o seu inconsciente, quem manda aqui hoje é tu, é você. É um exercício diário. Não é um dia, não é um atendimento. É uma história, é um exercício todo dia, você se reconectar com você mesmo em todos os momentos. Nós nos desconectamos do nosso feminino porque esquecemos de sermos nós mesmas. Primeiro,
porque eu estou na dor e não quero reconhecer isso. Então, eu fico na vítima, culpando todo mundo. Eu culpo o marido, o filho, o pai, a mãe, eu culpo todo mundo, menos eu. Sabe por quê? Porque você está esperando os seus pais, você está esperando os seus pais pagarem a dívida para você. Como assim, Paula? Eu não consigo compreender. Inconscientemente, você sentiu falta. Mas hoje você está racionalizando isso. Eu estou falando da criança. A criança sentiu falta, ela trouxe. E inconsciente você não vai para a vida, inconsciente você não ganha dinheiro, inconsciente você adoece para ter alguém para olhar para você, para cuidar de você, porque você cuida de todo mundo. Então, muitas vezes vocês adoecem para poder alguém olhar para vocês. E eu trago aqui uma reflexão. Você não precisa adoecer para se sentir amada, pertencente ao sistema. Você pode se amar e cuidar de você. Isso é amor próprio. Isso é trabalhar essa autoestima. Trabalhe isso dentro de você. Honre a sua história. Aceite a sua história. Olha para o seu lugar. Volta para o seu lugar de adulta, de mulher. Começa a se posicionar diante da vida. Começa a dizer não para aqueles que você dizia sim, diz sim. E deixa eles viverem a vida deles. Mas, Paulo, ele vai sofrer, ele só fazer. Ele sabe, você não deixa. Você acha que ele não sabe, mas todo mundo sabe, todo mundo tem capacidade. Mas nós, com os nossos controles, com a nossa resistência, a gente tira a força do outro. E quando eu tiro a força do outro para ele fazer o que ele precisa ser feito, eu estou dizendo para ele inconsciente: você não sabe fazer. Deixa que eu faço melhor. Mas, Paulo, não pensa assim. Não, você não pensa assim. Teu inconsciente manda informação. Por isso que você está assim, sofrendo, cheio de doenças, doente, o corpo doente, a mente doente, não sentindo mais valor, perdendo o valor da vida. A vida é uma dádiva. A vida é uma dádiva. Se você está aqui dizendo para mim, Paula, não tem mais sentido, não tem. Eu te convido a olhar para dentro, eu te convido a me chamar, que eu quero te mostrar que existe um lugar lindo que você precisa caminhar. Mas eu não posso fazer por você, porque senão eu tiro a tua força. Você precisa fazer por você. E o primeiro caminho é dizer sim, eu quero, eu decidi, vou buscar ajuda. Aí sim, um próximo passo. Quem vai me ajudar? Quem eu confio? Quem pode me ajudar? Eu tentei por muito tempo fazer sozinha. É muito desafiador. A gente anda em círculo, patina, começa, volta. Porque a gente precisa ter alguém que nos segure a mão. É muito importante neste processo. Depois a gente segue. Depois a gente segue. A filha que vê a mãe sofrer e decide não querer ser como ela. São mulheres que dizem: homem dá trabalho. Eu não preciso de ninguém. Estão em defesa, no controle. Eu olho para aquela mulher e eu falo, cara, eu não quero ser igual a ela. Isso dói, sofre demais, é pesado. Então depende muito do olhar da criança, como a criança internalizou tudo isso. Então cada irmão vai olhar a sua história de uma forma, vai reconhecer de uma forma. Mulheres que adoecem do útero, que têm dificuldades para gerar, criar e nutrir, estão em negação do feminino. Quando eu nego a minha criatividade, Paulo, eu não consigo sonhar, não tenho sonhos. Como assim? Todos nós precisamos sonhar. Mas eu te entendo, sabe por quê? Porque eu já estive nesse lugar por muito tempo. Há pouco tempo, eu não sabia. Eu assistia lives, aulas, cursos e perguntava: qual é o seu sonho? Eu não tenho sonho. Como você não tenho? Porque eu estava me anulando como mulher. Então eu precisei, entendi que quando eu escutei isso de um professor, permissão. Você não se dá permissão, você é muito criativa, você é muito inteligente, você sabe muitas coisas, mas você não se permite. Permissão é o estado. Eu querer sair desse lugar e enfrentar esse caminho como adulta, sem ser vítima.
sem reclamar, sem julgar. Apenas fazer o que precisa ser feito. Estourar a bolha. Então, eu consegui estourar uma bolha, estourei outra bolha, e estou cada dia estourando uma. E vou continuar estourando, porque é assim. Não existe milagres. Existe um processo. O despertar da alma é um processo passo a passo. Aqui estou te oferecendo 2 meses de tratamento dentro do programa terapêutico. E depois você pode continuar comigo, como pode continuar com tantos outros profissionais maravilhosos. Mas você precisa, de novo, se permitir e dizer sim para você. Desconectar da mãe é desconectar da vida. E quando negamos a vida, perdemos a força de sermos quem viemos ser. Então eu digo para vocês, quem são vocês? O que você gosta? O que você quer? Se você ainda não sabe sobre isso, precisa começar a compreender, buscar sim ajuda e começar a trilhar o seu caminho. Então, o que o Bert nos ensina sobre mãe feminino? Que o maior movimento de cura é o assentimento. A mãe, tomar a mãe como ela é, sem querer mudá-la, julgá-la. Existem 3 leis sistêmicas. E essas leis, elas precisam ser trabalhadas, honradas, porque quando eu saio fora do lugar dessas 3 leis, que é da ordem, do pertencimento e da ordem, do pertencimento e do amor, eu estou fora. Quando eu estou fora, eu estou doando demais, fazendo tudo para outros, sendo a salvadora e esquecendo de mim, para não me conectar com a minha essência, com o que eu preciso. Quando eu estou na lei do pertencimento, estou excluindo, julgando, criticando todo mundo. Ok? E quando eu critico, julgo, eu estou dizendo que o outro, que eu sou melhor do que o outro. Não, Paula, mas não é assim. É assim. Me desculpe falar, mas é assim. Porque quando eu critico o outro, eu estou dizendo que eu sou melhor. Que o que ele está fazendo está errado, concorda? Que o meu está certo. Então eu não consigo ter empatia, um olhar humano, de humanidade, para olhar para aquele ser, para aquela pessoa e falar: é assim que ele pensa, mas eu não penso igual. Então eu respeito. Olha que diferença. Eu não preciso engolir ele para adoecer, para ter problemas na tireoide, em tantos outros lugares. Eu posso compreendê-lo e entendê-lo, que a forma dele pensar hoje é dessa forma, e que a forma de eu pensar é desse jeito. É sobre isso. É sobre respeitar o próximo e não julgá-lo, criticar. E a lei da ordem é: eu vim depois dos meus pais, então meus pais são maiores do que eu, e eu preciso honrar, respeitar meus avós, meus pais, meus irmãos mais velhos. É a lei da hierarquia. Não preciso concordar e aceitar com o que eles fazem. Não é sobre isso, é sobre respeito, sobre empatia. Tudo que rejeitamos na mãe, carregamos dentro de nós como dor e repetição. Repetição, lealdade. Dor, corpo físico e emocional, o corpo grita. A mãe é a porta para a vida. Quem não a atravessa, com gratidão, vive pela metade. Aquela vida que não tem sentido. Aquela vida porque eu estou aqui. Ou seja, estou numa depressão. Porque não faz sentido. Então, quando você olhar para a sua história, honrar a sua história, você sai desse lugar. Porque você não é depressiva, você não é ansiosa, você não é doente, você está porque você está negando a vida, a sua história. O bem mais precioso que você recebeu. Quando a mulher diz sim para sua mãe, ela libera o caminho da abundância, fertilidade, criatividade e fluidez. Muitas vezes, e a maioria das vezes, é inconsciente, porque está lá no seu campo sistêmico, está lá na sua infância, no seu inconsciente, aquilo que guardou. E o corpo, ele traz todo dia para você essas memórias. Quando os gatilhos vêm, quando alguém aciona o gatilho, porque emocionalmente você não está equilibrada e liberta desses padrões. Então, neste momento, pessoal, eu quero agradecer a oportunidade
de poder estar trazendo essas informações para vocês. E eu quero que vocês fechem os seus olhos neste momento. E eu vou pedir para que vocês visualizem a mãe de vocês. Imaginem como vocês se sentem agora visualizando a mamãe de vocês. É pesado? É normal? Eu quero que você traga o seu sentir. E eu vou pedir para que você visualize e sinta a sua mãe lhe entregando um presente. Todo o amor. Este presente é todo o amor que ela pôde te oferecer nesta vida, com a consciência que ela tinha, com as construções que ela tinha. E se ela não pôde lhe oferecer mais, é porque ela não tinha dentro dela, ela também passou por muitas dores e sofrimento, ela também não recebeu. Receba essa luz no seu coração, faça um movimento aqui, traga a sua mão aqui no seu coração, e vou pedir para você repetir mentalmente: mamãe, recebo a vida e o amor que vem de você agora. Porque agora eu posso amar a mim mesma como eu sou, do jeitinho que eu sou. Eu tomo você em meu coração, do jeitinho que você foi, com seus defeitos, com as suas dificuldades. Mas você fez algo muito importante para mim. Você não desistiu da minha vida. Você podia ter dito sim, e eu poderia não estar aqui. Mas com todas as suas dores, com todos os seus medos, você disse sim e atravessou todos os portais. Eu não imagino o que a senhora passou, mas agradeço pela vida que recebi. Hoje eu estou aqui, podendo ressignificar a minha história, olhando para a minha essência, para essa mulher incrível que eu sou e que a partir de hoje eu vou olhar com mais amor e carinho, porque eu sou merecedora, porque eu tenho muito valor. Eu só apenas adormeci. Mas hoje eu tive a oportunidade de despertar mais um pouquinho através desta aula, desta imersão, que me mostrou e que está me mostrando o caminho de uma nova oportunidade. Eu digo sim para a minha vida hoje. Gratidão, mamãe. Gratidão. Eu tomo você em meu coração. Respirem profundamente. Mais uma vez, respire profundamente. E se vocês se permitirem escrever, fazer uma carta de reconexão com a sua mãe, faça. Exercício, PNL. Escreva para ela, independente dela estar aqui, não precisa entregar. Apenas escreva. Se quiser fazer um áudio, faça um áudio para você mesmo. Libere tudo o que aconteceu. Solte o passado. Libere esse passado de dor. E eu convido vocês a conhecerem o programa terapêutico Liberando Crenças Limitantes comigo. Se tocou seu coração, se esse chamado está vivo dentro de vocês, me manda uma mensagem, que eu terei o prazer e a honra de poder te orientar e te conduzir nessa nova jornada. Gratidão.